Bom, boa noite para quem tiver de noite e bom dia para quem tiver de dia. Eu estou aqui no dia 24 de maio de 2020, 8h30 da noite. Estou um pouco atrasado em relação ao que eu pretendia, mas estou dentro dos meus parâmetros, porque eu considero a lua nova o período que pega o dia central da lua, 2 dias antes e 2 dias depois. Então, no geral, cada lua para mim são 5 dias. Essa lua nova, ela cai no dia 22 de maio e então ela é um período de 20 a 24. Hoje é dia 24, estamos no final da quinta lua nova desse ano Rato Metal. Eu vou começar a fazer uns vídeos agora no YouTube. Essa eu faço com essa imagem brega aí de fundo, porque eu estou no mato mesmo, em Visconde de Mauá, mas é uma brincadeira para mim testar aqui umas gravações e mostrar umas imagens, mostrar algumas coisas, até um vídeo que eu separei dentro desse formato aqui que eu preparei. Bom, primeiro que não tenho grandes pretensões, é uma junção de eu ter uma mídia alternativa aqui em Visconde de Mauá, que imprime um mapinha e com as cachoeiras para os turistas, e que se mantém já há muitos anos. Eu estou agora na fase que eu chamo G4, que é a quarta geração, e eu adoto atualmente o nome Seis Vilas, Seus Vales. Eu ainda vou falar nos próximos vídeos sobre o meu histórico, mas como eu tenho esse trabalho de divulgação aqui na região, tem pessoas que me conhecem como jornalista, mas o meu passado está muito ligado à área de saúde, principalmente a saúde terapêutica, não a saúde médica, mas a saúde psicológica, e de um viés alternativo, de um médico que trabalhou muitos anos, morou aqui na região de Visconde de Mauá e produziu aqui mesmo na região de Visconde de Mauá um dos centros de campo, que a gente chamava de trabalho de natureza, dessa técnica terapêutica chamada Soma. Eu me formei Soma terapeuta com ele, trabalhei por muitos anos com a Soma, depois chamei isso de Soma IE, até que eu abandonei e hoje eu trabalho mais com o meu terreno aqui no Vale do Pavão e com fotografia e com uma lojinha que eu mantenho nos últimos anos aqui nas vilas. Mas, devido ao fato de eu ter essa rede de comunicação, que envolve alguns blogs, páginas no Facebook, eu resolvi concentrar tudo, já tem 2 meses, num grupo de Facebook para facilitar a comunicação, as pessoas também poderem publicar, e eu também não ficar publicando em várias páginas diferentes, eu focar simplesmente num grupo, até passar essa pandemia e eu ver o que fazer do ponto de vista editorial, do ponto de vista de divulgação do meu sistema, porque o turismo está bem comprometido, a gente não está podendo, inclusive, receber hóspedes aqui na região, as pousadas, mas, contraditoriamente, antes de ontem, né, na sexta-feira, dia 22, a Prefeitura de Itatiaia liberou as lojas aqui da região para o turismo no final de semana, ou seja, funcionamento sábado, domingos e feriados, podendo ir de manhã até 11 da noite, lógico, respeitando todas as regras de higienização que estão tendo hoje em dia, né, que vem de um decreto do dia 27 de abril, e envolve distanciamento social, envolve o uso de, dependendo do comércio, né, menos mesas, por exemplo, atendendo, ou no mercado e menos pessoas de cada vez dentro do mercado, como está funcionando aqui na região. Só que, ao mesmo tempo, ficam essas contradições de estar liberando o turismo, que é uma coisa que não deveria ser considerada essencial, deveria as pessoas estarem reclusas, se cuidando, mas as lojas agora vão poder abrir final de semana, movimentando pessoas, movimentando as pessoas tendo que sair de casa para abrir os comércios para turistas que não podem vir hipoteticamente porque está fechada a região, mas que agora
depois do dia 22, pegando esse final de semana, já pode abrir final de semana. Isso não dá para entender muito, mas também eu não quero me intrometer aqui em política partidária. Esses meus vídeos não visam criticar ou ficar malhando ou ficar elogiando nem prefeituras municipais, nem governos estaduais e muito menos o governo federal, que eu acho uma aberração. Mas também não me interessa, porque eu também não sou dessas vertentes nem bolsominion, nem petistaminion, para ficar brigando por, por nomes, partidos e tudo mais. Né? Me preocupa o Brasil, que eu moro aqui, me preocupa a situação estrutural do país, porque eu tenho filhos e quero que o país prospere e não evolua, não caia em ditaduras, não caia em retrocessos históricos e culturais, como parece que está acontecendo nos últimos anos, mas estamos surfando uma onda complicadíssima do ponto de vista econômico já há alguns anos e político, e agora veio a pandemia para complicar mais ainda todo esse processo. Então, o que eu fiz basicamente? Eu paralisei meu sistema de divulgação turística e lancei um texto ou outro e estou recluso aqui no Vale do Pavão. Estou sendo sustentado porque a minha renda acabou, eu consegui agora ser aprovado nesse auxílio emergencial do governo, mas por burocracias ainda não está disponível esse valor, ainda não recebi nada desses R$ 600 mensais. Mas tenho pego empréstimos, né, a partir de um terreno que eu tenho e tenho um projeto aqui de socialização desse projeto no futuro aqui do Vale do Pavão, então eu converti o meu terreno, parte dele, numa moeda de investimento. Então tenho amigos, tenho namorada que estão investindo nesse projeto já há alguns anos, converti todas as minhas dívidas nisso, e caso eu morra, inclusive, isso já está garantido em testamento, a devolução do dinheiro para as pessoas, mas é um projeto alternativo para ocupar e transformar um terreno no Vale do Pavão num terreno de preservação ambiental, de pesquisa em permacultura, em bioconstrução, né, e sendo futura a minha moradia ali com algumas atividades comerciais. Como esse projeto está meio parado, porque envolve mais investimento, né, e então eu faço isso diariamente, eu vou lá e mexo um pouquinho no terreno, mas eu tenho me dedicado aqui a entender essa situação da pandemia, a socializar meu conhecimento, porque apesar de ter me aposentado do ponto de vista da Soma, eu continuo pensando em como as teorias atuais do conhecimento podem ajudar numa sabedoria individual de basicamente o autoconhecimento. E esse autoconhecimento melhora a cura, melhora o viver das pessoas, melhora a solidariedade humana, então melhora desde os grupos familiares e micros sociais até as comunidades. Então, eu não estou aqui para questionar prefeituras, não me envolvo com com a política partidária, não me interessa essa área, né? Então eu sou meio avesso a isso. Não estou ligado a coletivos que estão defendendo a região num caminho ou no outro. Simplesmente eu estou defendendo o que eu chamo de princípio da precaução. Eu sou um conspiracionista por história de vida, sempre me mantive marginal à sociedade de consumo, ao patriarcado, ao capitalismo extremado, e sempre viver de uma forma buscando outros caminhos para o meu viver. E nesse contexto eu vejo como as teorias todas estão em um confluxo de comunicação, de maluquices, e as pessoas estão caindo numa retórica variadas aí para poder justificar comportamentos politicamente perigosos, que a gente pode colocar numa faixa do suicídio individual ao genocídio do ponto de vista político, que é a política que o governo federal está adotando. Já caiu na rede que o próprio Exército já tem uma previsão do caos que pode vir no Brasil, mas o nosso presidente não está tomando as precauções devidas. Então, eu começo esse vídeo até comentando, né, que essa semana recente, nas últimas semanas, caiu o segundo ministro da Saúde. Né? O primeiro foi o Mandetta e o segundo esse Nelson Tech. E, curiosamente, assim que ele caiu, apareceu... vamos ver se eu consigo compartilhar aqui, né? Mas apareceu... um pedido para ele supervisionar o governo novo, que agora é só militar. Né?
Vamos ver se eu consigo fazer funcionar aqui, interromper o compartilhamento e compartilhar com a imagem. Então, quero mostrar uma imagem aqui, que ainda não abriu. Vamos de novo voltar aqui, fazer de novo o procedimento, para ver se vai. Compartilhar. Bom, então aqui eu tenho essa imagem, eu quero abrir. Abrir com galeria de fotos. Tá, aí abri a galeria de fotos. Vamos ver se agora eu consigo compartilhar essa galeria de fotos para vocês. Está aqui. Então tá aí, ó. Então o Nelson Tech essa semana postou: agradeço ao ministro interino Eduardo Pazuello pelo convite para ser conselheiro do Ministério da Saúde, mas não seria coerente ter deixado o cargo de ministro da Saúde na semana passada e aceitar a posição de conselheiro na semana seguinte. Ele ainda continua falando: quando assumiu o Ministério da Saúde, o objetivo era trazer um modelo de gestão mais técnica, que aumentasse a eficiência do sistema e melhorasse o nível de saúde da sociedade. Ser mais técnico não significa apenas uma condução médica mais técnica. Isso seria tratar o problema de forma simplista. Uma condução técnica do sistema de saúde significa uma gestão onde estratégia, planejamento, metas e ações são baseadas em informações amplas e precisas, acompanhadas continuadamente através de indicadores. Você veja, ele está dizendo que saiu porque não é isso que está acontecendo no Ministério de Saúde, no governo atual, né? Outra coisa que eu queria mostrar aqui é uma postagem do Átila Yamarino, né? Yamarino, que ele fala: passamos os países europeus em um número de casos, mas passamos subindo muito mais. É uma outra tendência. Não vamos parar nem de longe no número de morte deles, mesmo se controlássemos nossa epidemia agora, o que estamos longe de fazer. Então, isso aqui é só uma imagem mostrando o caos que está vindo, porque a gente já tem um problema de subnotificação muito grande. Então, aqui está a nossa curva, né, comparando com os outros países. Não sei se está visível, mas aqui, né? Então, o Brasil subindo, passou Estados Unidos, passou Espanha, Germânia, França, Canadá. Lógico que aqui tem países com uma população bem menor que a nossa, só os Estados Unidos tem mais, e isso é consequência direta das nossas escolhas políticas aí, né? Aqui, então, são coisas informes, né? Mas antes de entrar nesses informes, eu vou voltar aqui. Bom, mas qual é a ideia, então, desse videozinho? É eu falar sobre o crescimento da pandemia numa visão a partir das luas agora. Esse é o vídeo número 1, e hoje é a lua nova, a quinta lua nova desse ano, Rato Metal. A primeira lua foi 25 de janeiro, e nessa primeira lua aconteceu os primeiros casos, né, no Brasil de infecção de coronavírus. Então, pega até o final do carnaval, que já entra a segunda lua nova. A segunda lua nova pega o final do carnaval, né? Oficialmente os primeiros casos, e a primeira morte até o dia 17 de março, que foi a primeira morte de coronavírus no Brasil. Daí, 24 de março, é a terceira lua, né? Já a segunda da pandemia, mas digamos assim, então a terceira lua nova desse ano. Então, vamos ver os números aqui, que eu separei por lua o crescimento dos números, só para a gente ver a projeção. Então, está aqui. Abri com galeria de fotos, agora eu não sei o que está sendo compartilhado, vou ter que interromper e compartilhar a galeria de fotos. Estou aprendendo a usar aqui esse programa. Vamos ver se essa gravação dá certo. Tá aí. Então, aqui é as mortes oficiais do Covid-19, por Covid-19, né, que é a doença. Então, 17 de março, uma morte.
Quando a gente vai para o dia 24 de março, são 12 mortes. Aqui eu marquei 23, mas eu queria marcar 24, que é a lua nova. Então, são 12 mortos, sendo 46 mortes acumulados. Quando a gente passa para o dia 1º, a lua crescente, já são 41 mortos naquele dia e 242 mortos acumulados. Dia 7 de abril é a lua cheia. Passou para 124 mortes naquele dia, 679 acumulados. 14 de abril, lua minguante. Já chega a casa dos 208 mortos naquele dia, sendo que acumulados 1.541 mortos. 22 de abril, lua nova novamente. Então, a primeira lua nova que a gente marcou da pandemia tinha 12 somente infectados, 12 mortos naquele dia. E aqui na segunda lua, um mês depois, então já passa para 166 mortos. E 2.917 acumulados, mortos acumulados. Quando a gente vai para a lua crescente, 428 mortos naquele dia. Quando a gente vai para a lua cheia, 610 mortos naquele dia. Quando a gente vai para a lua minguante, 844 mortos naquele dia. E quando a gente chega agora na lua nova, 22 de maio, 1.001 mortos nesse dia. Esses daí são os dados separados por mortes por dia. Agora vamos ver as mortes acumuladas. Então, de novo, ó, dia 17 de março foi a primeira morte. Dia 24 de março, 46 mortes acumuladas. Então, vamos lá. Aqui a gente marca 2 luas novas atrás, 46. Depois, 242 na lua crescente, lua cheia com 679, lua minguante com 1.541, e daí a segunda lua nova, 2.917. Você vê, uma lua nova, 46, na segunda lua nova, 2.917. E agora que nós estamos na terceira lua nova, já chegamos a 21.000. Então vamos lá, 2.917, depois vem a lua crescente com 5.912, lembrando que esses são os mortos acumulados, somando todos os mortos pelo Covid. Chega na lua cheia, 9.146 mortos. Lua minguante, 13.993 mortos. E 2 dias atrás, a gente chegou a 21.048 mortos. Então, vocês veem que esses dados são os dados oficiais. A gente sabe que são subnotificados comparados com outros países, porque aqui não se faz quase testes. E aqui está a nossa contagem oficial, Coronavírus Brasil. 135.430 recuperados, ou seja, essas pessoas que já passaram pelo vírus sem nenhum problemas graves. 174.000 estão em acompanhamento. 21.048 morreram. Isso tudo dá um total de 330.000 casos confirmados. Agora, o mais incrível disso é que isso daí é um olhar para 2 semanas atrás. Isso que a gente tem que focar nessas discussões quando a gente olha para esses números. Que a gente está olhando um quadro de 2 a 3 semanas atrás. Então, há 2 a 3 semanas atrás, o Brasil tinha 330.000 casos. Agora, a gente tem por volta de 1 milhão de casos. E esse agora ele só vai ser visível na numeração daqui a 2 ou 3 semanas. Mas, nesse período, já começa a pipocar a gravidade no sistema de saúde, que já está um rebola para lá e para cá, do governo tentar dando um jeito de transferir, às vezes, doentes do Rio de Janeiro para Volta Redonda, transferindo médicos para Manaus, transferindo equipamentos no Brasil para poder conter essa saturação. Mas a coisa está precária, porque tem lugares que tem campos, por exemplo, esses hospitais de campanha que estão sendo feitos, por exemplo, um hospital de campanha no Rio de Janeiro, não tinha nenhum tipo de remédio para tirar dor, por exemplo. Então, o que está acontecendo é um início da pandemia. Eu estou marcando aqui as semanas e eu vou fazer vídeos a cada semana para marcar essas datas
de crescimento dos números e a gente acompanhar um pouco o crescimento desse caos. Mas a coisa prevista é que daqui a um mês, mais ou menos, que vai ser a próxima lua nova, que vai cair bem no solstício, né, de 21 de junho, a coisa vai estar caótica, porque provavelmente a gente já vai estar com dezenas de milhares de pessoas morrendo por dia e talvez centenas de mortos já no Brasil em função do Covid-19. Sem falar das outras doenças que podem ser também causadas pelo vírus, mas só que não estão sendo notificadas como Covid-19, e outros problemas que vão advir desse caos que está começando a vir no sistema de saúde. Então, vai vir lockdown, vai ter as pessoas que vão brigar contra o lockdown. Então, eu acho que esse caos ainda vai perdurar por muitos meses aqui no Brasil. E vamos ver o que eu posso fazer aqui com esses vídeos, se eu ajudo alguém, se eu ajudo as pessoas com mais informações, né? Para terminar aqui essa parte de imagens, né? Eu vou colocar umas imagens de Bocaina de Minas e ao mesmo tempo, opa, entrou aqui de novo o vídeo. Cadê? Onde é que eu faço isso? Eu tenho que compartilhar a tela. Então vamos compartilhar aqui, ó, novamente compartilhando. Então essas são umas imagens que eu peguei da prefeitura de Bocaina. Coronavírus, atenção, fique em casa. O isolamento social tem eficácia comprovada, contribua para salvar vidas. Outra imagem de Bocaina de Minas, que todas as prefeituras aqui adotaram da região. Bocaina de Minas, de máscara, uso obrigatório, né, nos comércios, no contato social. Todas as cachoeiras do território de Bocaina de Minas estão interditadas. Essas medidas foram tomadas em precaução ao coronavírus, vista que as cachoeiras de nosso município atraem centenas de turistas, né? Então, isso também está no município de Itatiaia e no município de Resende. E, para fechar, aqui os casos comprovados. Essa semana apareceu o primeiro caso confirmado em Bocaina de Minas. Então, aqui, ó, um caso confirmado, ainda estão sendo monitorados 5 casos suspeitos, que ficam, né, em 14 dias em quarentena, conforme o protocolo, e estão se recuperando clinicamente. E caso descartado, uma pessoa. Bom, Itatiaia, né, notificados 56, confirmados 11, descartados 32, em análise 13, óbitos nenhum, curados 5, síndrome gripal 210, síndrome gripal com isolamento 153 pessoas. Então você vê, um município que tem somente 5 respiradouros em UTI, caso seja necessário. A gente já tem 11 casos confirmados da doença, mais 13 em análise. E sem falar que está em síndrome gripal, 153 pessoas em isolamento, de 210 que estão com essa síndrome. Então, você vê, a coisa é bem preocupante. E lembrando que isso é olhar para 2 semanas atrás. As coisas só vão piorar. E o boletim do 19 de maio da Prefeitura de Resende é 165 casos confirmados do vírus, 111 descartados, 31 aguardando resultados e 120 curados. E já morreram 8 pessoas em Resende, fruto do Covid-19, com a idade de 97, 91, 87, 86, 84, 83, 54 e 39. Você vê 6 pessoas bem idosas, uma pessoa de 54 anos e outra de 39 anos. Está tendo 1.588 casos de síndromes gripais. Dos itens confirmados, 82 estão confirmados por um teste e 83 confirmados por outro teste. Síndrome gripais dos casos notificados, 1.383 já estão curados e 205 estão suspeitos em isolamento. Que também não tem teste para todo mundo. Uma última imagem, contextualizando aqui o Brasil, né? Essa semana também teve a abertura de uma reunião presidencial
do dia 22 de abril. Uma ridícula reunião presidencial, cheia de impropérios, cheia de besteiras e, mais grave ainda, uma reunião inteira entre os ministros que não se fala nada sobre a pandemia, né? Mas um meme que eu acho que representa bem essa situação é isso daqui. Você viu a quantidade de falas absurdas e criminosas que eles disseram? O outro, vi, eu amei. Ou seja, né, essa representação do petista de camisa vermelha e do bolsonarista de camisa amarela, cada um com o seu mito, ou o mito Lula ou o mito Bolsonaro, é uma grande divisão que eu chamo de cismogênese, né, que a gente vive dentro da nossa, antropologicamente falando, da nossa sociedade, que isso daí que é o que está matando o Brasil e está fazendo esses políticos se aproveitarem cada vez mais de uma população esfacelada. Então, isso é quando cada um começar a entender e entender que o outro lado, né, seja essas pessoas que são adoradoras de mito, né, seja essas pessoas que adoram mitos, sejam as pessoas que querem presidentes competentes, né, cada um está fazendo o que pode e no que acredita. E a gente tem que achar formas de romper com esses mecanismos a seu modo, né, civilizado, a seu modo criativo, para que essa sociedade melhore apesar dessa pandemia. E cada um faz o que pode para que isso aconteça. Eu estou fazendo esses vídeos. Quem quiser mandar perguntas, quem quiser mandar sugestões, o próximo vídeo agora vai ser no dia 30 de maio, que eu vou tentar reunir algumas informações e estar colocando aqui nesse meu brincar de youtuber do Vale do Pavão para o mundo. Valeu, gente. Boa noite.